subverter a ordem talvez seja o ato mais digno e importante que você possa fazer pela sua vida nesse momento. Olá pessoal, eu me chamo Luiz Gustavo, sou psicólogo clínico e eu gostaria de convidá-los hoje para refletir sobre a subversão da ordem e como a ordenação do mundo, tal como está, e essa configuração pode nos conduzir a um adoecimento. Eu tenho percebido, e eu acho que esse é um movimento crescente, inclusive na literatura, que muitos autores têm trabalhado com a ideia do mundo acelerado, otimizado, volátil, a modernidade líquida, e como isso se tornou cada vez mais capilarizado e tem ocupado os temas dos livros e a atenção contemporânea de alguma forma. Eu fico um pouco preocupado com essa configuração de mundo, porque especialmente o Byung-Chul Han, ele escreve um livro sobre a contemplação ou a inatividade, em que os 2 primeiros capítulos ele faz uma breve explanação sobre como o mundo contemporâneo ele busca otimizar todos os processos, diminuir a lentidão e sempre reforçar esse senso e essa busca imediata que nós tanto esperamos em relação a tudo. E o que me preocupa disso é que nós estamos cada vez mais, cada vez menos, na verdade, tolerantes à espera, ao atraso e, consequentemente, à lentidão. Só que o Byung-Chul Han ele vai falar, é justamente a lentidão, a espera, a hesitação que vai conferir profundidade a algo. Seja uma relação humana, seja uma produção artística, seja uma produção de poesia, enfim. É a lentidão, é a espera, é a hesitação, é a ruminação de uma reflexão que vai conduzir a uma grande ideia. E isso fez com que eu ficasse muito pensativo e refletisse, inclusive, na minha própria vida, há uns 10 anos atrás. Eu tinha muito mais o hábito, e eu acho que naquele momento as redes sociais não estavam tão disseminadas e não ocupavam tanta parte da nossa vida como ocupa hoje. E eu me percebia tendo mais reflexões, ainda reflexões tímidas, um pouco inocentes sobre o mundo, com num estágio talvez até um pouco inicial das reflexões, mas ainda assim reflexões, o simples ato de refletir, pensar sobre. E eu vejo que a gente hoje em dia, e é um hábito contemporâneo, tenta ocupar qualquer espaço que haja na nossa rotina com coisas. E talvez o celular nesse sentido, as redes sociais, jogos eletrônicos, uso problemático de telas no geral, consumo de dados conteúdos como conteúdo adulto, jogos de aposta, enfim. Isso tudo tem cada vez mais tomado e ocupado tempo e parte das nossas vidas. E o que eu fico bastante triste com isso é que, será que estamos de fato perdendo a profundidade das coisas? Vamos pensar no âmbito das relações humanas. Será que tem como a gente entregar a profundidade, uma relação de qualidade com outra pessoa, uma companhia com presença de fato, estando cada vez mais acelerado, disperso e com nossa atenção cada vez mais volátil? Quando a gente é capaz de captar tudo, o que é que a gente está perdendo de fato? Eu acho que essa é a inquietação que tem me ocupado recentemente. E quando eu falo sobre um ato subversivo, talvez seja a única coisa capaz de subverter essa ordem, que ordena essa configuração de mundo que nos conduz a um certo adoecimento, é que talvez seja uma das ações, modos de lidar com tudo, que seja mais saudável para nós contemporaneamente. E veja, quando a gente se debruça sobre as coisas, tentando ocupar nossa rotina, com qualquer estímulo que seja, é comum que nesses momentos a gente deixe de se orientar por aquilo que é realmente importante para nós. E o que isso implica? Um sentimento de vazio que vai silenciosamente crescendo dentro de nós. Nesses momentos em que a gente fica e ocupa muito do nosso tempo com o celular, e eu vejo isso inclusive na clínica com alguns pacientes que eles me relatam, eles falam, Luiz, eu fico às vezes 5 horas mexendo, 3 horas assim, e no final não lembro do que eu fiz. E olha só que interessante,
A gente ocupa 3 horas do nosso dia e nós não somos nem capazes de se relembrar sobre aquilo que nós vimos. Eu li um outro livro recentemente que se chama Desaparecer de Si, uma tentação contemporânea, do David LeBron, em que ele fala que o sentimento de desaparecer de si, ele está cada vez mais capilarizado e frequente na nossa sociedade atual. E por qual razão? Nós dispomos de tantas ferramentas que estão capilarizadas por aí, que elas cumprem essa função da gente esquecer de si mesmo, de desaparecer de si mesmo. E ele fala, o sentimento de desaparecer de si é um estágio intermediário entre a vida e a morte. É o momento em que a gente quer deixar de viver, mas ao mesmo tempo não queremos morrer. É como se fosse uma forma de enganar a morte. Estando vivo, mas não recobrando a própria consciência. E esse relato, como muitos outros que eu ouço, me faz pensar nessa ideia justamente. Como somos capazes de nos voltarmos a atividades em que abafamos completamente nossa consciência de forma intencional para que a gente desapareça de si mesmo. E veja, talvez desaparecer de si mesmo seja quase que uma necessidade contemporânea, porque vivemos em um mundo cada vez mais contraditório, de relações cada vez mais pueris, voláteis, superficiais, com condições e relações de trabalho cada vez mais exaustivas e abusivas, uma exploração absurda. Desaparecer de si, um pouco que seja, talvez seja importante de fato. A questão é que proporção isso tem tomado. Porque é fácil, em um dado momento, que a gente vá vivendo, vá desaparecendo de si gradualmente, até que a gente esteja andando por aí, veja nosso reflexo e naquele momento a gente recobre nossa consciência e fale, o que é que estou fazendo da minha vida? Veja que é muito fácil uma coisa conduzir a outra. E talvez a reflexão nesse momento seja como a gente pode romper toda a ordenação que compõe nossa rotina, nosso comportamento, que nos reduz uma vida, de certo modo, miserável, para a gente, enfim, começar a reivindicar a vida a partir daquilo que faça sentido para nós. Uma coisa particular minha, que é, eu percebo que o cultivo da saúde e da leitura, da produção intelectual escrita e da poesia, para mim, são coisas que nutrem meu espírito. Se eu deixo de fazer isso de algum modo, eu acabo cada vez mais por ficar triste ou coisas nesse sentido. Eu preciso criar uma ruptura na minha rotina para que eu tenha acesso a isso, senão eu me sinto vazio. E eu percebo que nesses momentos que eu estou vazio, eu tento desaparecer de si mesmo, tentando abafar minha própria consciência desse vazio. E veja que relação contraditória. Se eu desapareço de mim nesse momento e não me relaciono com esse vazio, eu deixo de me aprofundar e de me engajar na minha própria trajetória, que significa romper com essa ordem, com essa ordenação e reivindicar aquilo que eu realmente quero e eu preciso. Essa é somente uma reflexão. Eu deixo aqui como recomendação esses 2 livros que eu falei hoje, Desaparecer de Si, uma tentação contemporânea, do David LeBron, e sobre a inatividade do Byung-Chul Han. E você? Como tem sido para você essa questão? Você tem se pegado bastante tentando desaparecer de si mesmo? Tem refletido sobre a vida no geral? Ou, de certo modo, tem andado insatisfeito com base no rumo que o mundo tem tido? Me escreve aí nos comentários.